Olá pessoal, meu nome é Emerson Roberto Vicente, sou professor universitário e fui convidado pela empresa E-Contab para estar trabalhando um pouquinho a questão do SPED, que é o Sistema Público de Escrituração Digital. É uma nova demanda solicitada pelo fisco para que as empresas possam atender e entregar seus arquivos digitais em vez de papel. O SPED é um instrumento que unifica as atividades de recepção, validação e armazenamento e autenticação de todos os livros relacionados ao razão, ao livro diário geral, seus balanços e seus balancetes, através de um fluxo único. O que isso significa? Que de 2007 para trás, todas essas obrigações eram entregues de forma impressa, registrada em seus órgãos competentes, encadernada. Se tivesse uma fiscalização, esses livros seriam entregues para os fiscais, para que eles pudessem fazer as suas análises e tomar as suas decisões em cima daquilo que foi analisado. A partir de 2008, todas essas obrigações para digital, Isso significa o quê? Que facilita muito na questão do controle da Receita Federal, da Secretaria da Fazenda, em cima das movimentações que as empresas fazem. Qual que é o principal objetivo? Um deles é facilitar o trabalho do governo e monitorar as empresas. O segundo é quebrar um pouquinho a concorrência desleal, onde a possibilidade de você não pagar seus impostos, ela fica bem limitada, porque todas as informações já estão sendo entregues e o governo faz um monitoramento de perto em cima daquilo que nós estamos entregando. Quem são obrigados a entregar essas informações da ECD, Escrituração Contábil Digital? Todas as pessoas jurídicas sujeitas à tributação do imposto sobre a renda com base no lucro real. O que é lucro real? Aquilo que realmente ela faturou no mês. Se ela faturou 1 milhão, ela vai ser tributada em cima de 1 milhão. As pessoas jurídicas com base no lucro presumido. O que é presumido? É uma presunção do faturamento que ela teria durante aquele período. E ela pode pagar isso em cotas. E as pessoas imunes e isentas também precisam fazer entregas dessas obrigações. Uma questão bem importante que tem dado muito trabalho para as empresas é a questão do prazo para entrega do SPED contábil, ou seja, quais são as datas que eu preciso entregar, qual o período de competência que eu preciso entregar para o fisco, de que forma que eu tenho que entregar esses arquivos. A Instrução Normativa 1420 de 2013, ela diz o seguinte, que o SPED ele deverá ser transmitido anualmente. O que isso significa? Se eu trabalhei de janeiro a dezembro de 2016, todo esse ano ele deverá ser entregue até o último dia do mês de maio do ano subsequente. Então, janeiro a dezembro de 2016 será entregue até 31 de maio de 2017. Por que tem que ser em maio? Antigamente era junho, até o último dia do mês de junho. Porque foi instituído a ECF, que é a Escrituração Contábil Fiscal. E a ECF, ela tem como pré-requisito a entrega da ECD, Escrituração Contábil Digital. Quando nós formos entregar a ECF, tem que fazer uma importação da ECD para levantar as informações de balanço, DRE e fazer os ajustes necessários. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de prazo para não incorrer em multas. Uma questão importante são os livros que o SPED contábil ele abrange. São previstas as seguintes formas de escrituração. A primeira dela é o livro G, que é o livro diário geral. O que é esse livro diário geral? Imagina a tua empresa, você tira uma razão, um diário das suas contas e essas contas saem fechadas. Pagamento de fornecedor, 1 milhão. Ok, 1 milhão, mas você não está abrindo quais são esses fornecedores. Então você tem que abrir fornecedor por fornecedor, cliente por cliente, e eu tenho que ter todo o histórico de toda a movimentação dentro desse arquivo diário geral. Isso é diário geral.
A segunda possibilidade é o livro R, né? Livro diário com escrituração resumida. O que é isso? Eu tenho a contabilidade fechada, eu não consigo abrir essas informações dentro do meu SPED, portanto, eu preciso entregar livros auxiliares. Então, por exemplo, eu entrego o livro G aberto com todas as contas movimentadas, mostrando exatamente o que houve naquele período, com todos os históricos, datas, movimentações, para quem eu paguei, número de nota, valores, data de emissão. Isso é o geral. O resumido, eu não tenho essas informações abertas. Então, necessariamente, obrigatoriamente, eu preciso entregar o livro R com escrituração resumida. O que isso significa? Eu entrego um livro geral, mais os seus auxiliares. Contas a pagar, contas a receber, estoque, recursos humanos. Então, tudo que eu tiver movimentado ali no livro R, eu preciso ter um livro auxiliar que contemple exatamente o que está sendo entregue naquele livro R. Então, livro R, escrituração resumida. Livro A é o livro diário auxiliar. Para cada módulo que você trabalha, você precisa gerar um livro auxiliar e entregar juntamente com esse livro R para o fisco. Temos o livro Z também, que é o razão auxiliar de todas as contas que nós movimentamos, e os livros de balancetes diários e balanços, que também precisam ser entregues. Um detalhe importante é a questão do balanço e da DRE. Nós trabalhamos de janeiro a dezembro, janeiro a novembro. Eu vou entregar todos os meus livros, diário, geral, né, de acordo com aquilo que a minha empresa ela está inserida. E em dezembro eu preciso entregar a DRE, que é a demonstração de resultado do exercício, e preciso entregar também o meu balanço patrimonial. Então, toda essa movimentação ela tem que ser consolidada no último mês do ano. Então, as informações precisam bater, as informações precisam estar corretas. Um detalhe importante que nós não podemos deixar de colocar aqui é a possibilidade de vocês gerarem mês a mês os SPED, mesmo tendo que entregar isso de forma anual, gerem mês a mês e já fazem as validações para tirar os erros, tirar as advertências, para quando chegar na data de entrega você não ter problemas. Por quê? Imagina você entregar agora em maio as obrigações de janeiro a dezembro de 2016, sendo que a tua contabilidade está toda fechada. Se tiver qualquer problema de conciliação, saldo de conta que não fecha com aquilo que está no balanço, como que você vai voltar lá em janeiro para poder fazer essas alterações? Então, uma dica importante, não esqueçam disso. Vocês precisam validar mês a mês os arquivos, já vão fazendo as correções e deixam o arquivo guardado. Quando chegar a data de entrega, que é o dia 31 de maio, vocês geram um arquivo geral ou escriturado R com o livro A auxiliar e fazem as entregas para o fisco sem problema algum. Vamos falar um pouquinho sobre a questão das assinaturas, né? Ou seja, quem deverá assinar os livros digitais dentro do SPED contábil. Essa assinatura ela vai lá naquele bloco J930, onde são cadastrados signatários, ou seja, as pessoas que detêm poder para assinar aqueles arquivos. O livro digital ele deverá ser assinado por no mínimo 2 pessoas, ou seja, a pessoa física que tiver poder para a prática, né, de tal ato e o próprio contabilista. No caso, um administrador da empresa ou o diretor da empresa, mais o contabilista com CRC devidamente habilitado junto ao órgão responsável. Não existe uma quantidade assim máxima que você possa assinar. Tem uma quantidade mínima, que é 2 assinaturas, mas eu posso ter 5, 6, 8, 10, quantas eu quiser para assinar esse arquivo digital. Sem essa assinatura você não consegue fazer a transmissão do arquivo e não vai conseguir fazer a validação dos mesmos. Outra questão importante é que para mim fazer a transmissão desse arquivo, para mim fazer a assinatura digital desse arquivo, eu tenho que ter certificado digital para realizar a transmissão
e assinatura desses arquivos, né? Devem ser utilizados somente certificados digitais, né, que é o EPF ou eCPF, né? O certificado de pessoa jurídica e CNPJ não podem ser utilizados, né? O livro digital, ele deve ser assinado com certificado digital de segurança no mínimo A3, né, emitido por entidade credenciada pela infraestrutura de chaves públicas brasileiras. Então, o diretor da empresa tem que ter o certificado digital e o contador responsável pelas informações da empresa também precisa ter o certificado digital para fazer a transmissão desses arquivos. Uma questão que sempre no último minuto, né, nos 48 minutos do segundo tempo, a gente acaba esquecendo. A gente faz toda a validação do arquivo, tira todos os erros, fazemos todas as assinaturas e na hora de fazer a transmissão, dá uma mensagem de erro assim: ReceitaNet não baixado. O que é ReceitaNet? ReceitaNet é um programinha, né, de extensão do PVA que nós precisamos baixar lá no site da Receita Federal, Exped Contábil, Download, ReceitaNet, para fazer a transmissão desse mesmo arquivo. E do ReceitaNet BX. Tá, mas qual que é a diferença de um para o outro? O ReceitaNet é para fazer a transmissão do arquivo e o ReceitaNet BX é para você buscar um arquivo já transmitido e fazer um backup dessas informações diretamente da base da Receita Federal. Resumindo, o programa ReceitaNet é utilizado para transmissão da ECD, enquanto que o ReceitaNet BX é para fazer o download de escrituração já transmitidas em períodos anteriores, no caso de uma possível retificação. De quem que é a competência quando nós emitimos os livros diário geral, né? De quem que é a competência para autenticar e fazer a validação desses livros? É da Junta Comercial de cada estado. Junta Comercial de São Paulo, Junta Comercial de Minas, Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Esses órgãos são responsáveis pela validação dos livros que estão sendo entregues. Uma questão de extrema relevância, né, quando se trata de SPED, quando se fala de ECD, é a questão dos valores das multas que são incorridas pela falta de entrega, pela omissão de informações ou por informações inexatas. Então, o empresário, o responsável pela área contábil, eles têm que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque acaba onerando a empresa através de arquivos não entregues e gerando um passivo, né, financeiro e até mesmo tributário para a empresa, abrindo assim possibilidades de até uma fiscalização. Qual que é o valor da multa pela falta de entrega? Se eu deixar de cumprir os prazos estabelecidos pelo governo, qual que é o prazo mesmo? ECD 31 de maio, ou seja, o último dia do mês de maio. Se eu não entregar o meu SPED contábil e estiver dentro do regime de lucro presumido, eu estarei pagando R$500 de multa por mês de não ter entregue essas obrigações. Se eu sou lucro real, eu estarei pagando R$1.500 de multa por mês pelos arquivos que eu deixei de entregar, né, por apresentação extemporânea dos arquivos. Por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas, ou seja, eu entreguei o meu arquivo para o fisco, atendi o prazo, entreguei até o último dia do mês de maio, relacionado ao ano subsequente, porém, as informações que eu estou enviando são informações incorretas, informações inexatas e informações que não estão de acordo com a minha estrutura contábil e financeira e não estou atendendo a alguns requisitos, né, do CFC, que é o Conselho Federal de Contabilidade. Qual que é a multa? É 3% do valor das transações comerciais ou das operações financeiras que a minha empresa teve naquele período que eu estou entregando o arquivo. Qual que é o processo que é utilizado? Quais são as sequências? Primeiramente, eu tenho que ter um sistema de gestão empresarial. Esse sistema de gestão,
ele tem que atender a parte contábil, a parte fiscal, a parte de recursos humanos. E dentro desse sistema, eu vou gerar as minhas informações através de um arquivo TXT. Então eu vou tirar da minha base sistêmica um arquivo TXT. Esse arquivo TXT é o meu SPED contábil, que é a minha ECD, Escrituração Contábil Digital. Eu vou fazer a validação desse arquivo, eu vou submeter esse arquivo dentro do PVA, que é um sistema de validação da Receita Federal, do SPED contábil, e vou validar a estrutura do meu arquivo, fazer a importação para ele, para dentro dele. Um detalhe importante, quando nós fazemos essa importação, o programa da Receita ele pode nos questionar sobre erro de estrutura, erro de hierarquia, e esses erros precisam ser regularizados dentro do arquivo TXT. Porém, ele não valida conteúdos. Se a estrutura e os blocos estiverem corretos, o arquivo será importado, será validado, porém, eu não estou validando o conteúdo dentro do PVA, estou só atendendo a estrutura hierárquica estabelecida pelo governo federal. Feito isso, após validado esses arquivos, o que eu vou fazer? Eu vou fazer assinatura digital. O que é assinatura digital? Bloco J930, um diretor mais um contador, ou 2 diretor, 2 contador, no mínimo 2 pessoas precisam assinar. Faço a assinatura desse arquivo digital, gero um requerimento, gravo esse arquivo para entrega e faço a transmissão desse arquivo perante o fisco. Após esse momento será gerado um recibo de entrega, esse recibo de entrega deverá ser guardado com o número de protocolo. Em relação aos registros existentes, em seus dados a serem informados dentro do arquivo da ECD, a gente tem que entender quais são as estruturas dos blocos. Então quero trabalhar com vocês um pouquinho sobre esse conceito. O que são blocos? São o bloco 0, o bloco I, o bloco J, o bloco K e o bloco 9. Todas essas informações são os níveis hierárquicos que são trabalhados dentro do arquivo TXT. Então o seu sistema que você trabalha suas informações, ele tem que atender exatamente essa estrutura e carregar as informações da sua contabilidade, seu livro diário geral, dentro dessas estruturas de blocos. Eu não consigo gerar um arquivo sem ter o bloco 9 fechando. Eu não consigo gerar um arquivo sem ter o bloco 0 de abertura. Então vamos entender um pouquinho o que é cada bloco, né, para ficar bem evidenciado para vocês. O bloco 0 é abertura, identificação e referências. Abertura, identificação e referências. O que significa isso? É o nome da empresa, é o endereço da empresa, é o CNPJ, a inscrição estadual, são as informações da empresa em si, tá? O bloco I são os lançamentos contábeis. Nós falamos anteriormente que nós entregamos o livro diário geral, no diário geral vai o razão, vai o diário da empresa. Esse diário é o que vai ser carregado nesse bloco I de lançamentos contábeis. Ou seja, toda a movimentação que a empresa fez dia a dia, ela será carregada totalmente nesse bloco I de lançamentos contábeis. O bloco J são as demonstrações contábeis. Quais são as demonstrações contábeis? Os balancetes, né, o balanço patrimonial, a DRE, que é a demonstração de resultado do exercício. Um detalhe importante que não pode passar despercebido é o bloco I, nós estamos falando que é todos os lançamentos contábeis. Então, de novo, de janeiro a novembro, carregou tudo no bloco I, lançamentos contábeis. Dezembro, bloco J, demonstrações contábeis. Tudo que foi movimentado de janeiro a novembro, né, ele tem que ser consolidado nos demonstrativos no mês de dezembro. Se não tiver de acordo, principalmente aquelas empresas que trabalham com arquivo R, com escrituração resumida, as informações não vão fechar. E aí, possivelmente, quando for fazer a validação desse arquivo, esse arquivo vai apresentar erro, dizendo que os saldos não estão batendo. Aí tem que fazer uma conciliação e uma análise em cima do que está sendo de fato questionado
pelo validador. Por isso a importância de a gente fazer isso mês a mês, validando os arquivos, para chegar nesse final e fazer a entrega sem maiores problemas. O bloco K são conglomerados econômicos, facultativo para o ano 2016, e o bloco 9 é o encerramento do arquivo digital, que é o controle e encerramento do arquivo que nós estamos fazendo as entregas. Muita gente pergunta o seguinte: o que é advertência e o que é erro? Quando nós fazemos a validação, aparece lá 15 erros de advertência, 2 erros que realmente é erros. Mas o que é advertência e o que é erro dentro da validação desses arquivos? As inconsistências encontradas no arquivo, ela significa o quê? Primeiro, erro permite você integrar o arquivo, mas você não consegue a validação dele e nem a transmissão desse arquivo sem que esse erro seja corrigido. Aviso, advertência, tem um problema de cadastro aqui no bloco J. Eles estão te avisando, porém não é impeditivo para que esse arquivo seja transmitido. Qual que é o nosso conselho? Corrija os erros, corrija todas as advertências e manda teu arquivo limpo para a Receita Federal. Como informar no campo, cadastro do CRC dentro do aplicativo do SPED Contábil? Como eu já falei anteriormente, nós temos que fazer a assinatura digital desse arquivo. Essa assinatura digital, ela é feita pelo diretor da empresa, o administrador, mais o contador, com o seu CRC devidamente habilitado. Porém, nós temos que ter o CRP. O que é o CRP? É certidão de regularidade profissional somente para o profissional da área contábil que está fazendo parte das assinaturas dentro do SPED. Esse CRP é uma certidão que deve ser emitida através de senha pessoal. Então nós, como contadores, entramos no site do CRC com o nosso login e senha e baixamos o nosso CRP. Esse código deverá ser informado também no bloco J930, juntamente com o número do nosso CRC. Se você não informar esse código, o sistema ele vai apresentar erro na validação e você não vai conseguir fazer a transmissão do mesmo junto aos órgãos responsáveis. Uma questão bem importante e muito questionada por vários profissionais da área contábil, por vários escritórios, é se existe um ambiente de treinamento dentro do SPED Contábil. Não existe um ambiente de treinamento do SPED que a Receita nos oferece, porém, há possibilidade de troca de informações. Eu posso fazer qualquer tipo de questionamento, qualquer tipo de pergunta através do site da Receita Federal dentro do ambiente do SPED. Quando nós entramos receita.fazenda.gov.br, um pouquinho abaixo tem vários ícones e tem um ícone ali do SPED Contábil. Se você clicar naquele campo, ele vai abrir todas as regras de todos os SPEDs que a Receita ela está trabalhando atualmente. E ali tem perguntas e respostas, fale conosco, e através desse fale conosco nós conseguimos interagir com os fiscais da Receita Federal e tirar algumas informações, esclarecer algumas dúvidas que nós possivelmente poderíamos ter aí na nossa caminhada do SPED. Outra questão importante é a data do plano referencial. Antes de eu falar da data, eu queria explicar um pouquinho para vocês o que é um plano referencial. Nós trabalhamos com plano de conta contábil dentro das nossas empresas. Então eu tenho lá conta caixa, conta banco, estoque, duplicados a receber, contas a pagar, fornecedor. Esse plano de conta ele tem que ser referenciado a um plano de conta referencial da Receita Federal. Onde eu baixo esse plano de conta referencial? No próprio site da Receita Federal, lá no ambiente do SPED, que fica um pouquinho abaixo, eu consigo fazer a baixa desse plano referencial. Cada ano esse plano ele é
atualizado e algumas contas são descontinuadas e outras contas são inseridas. Então tem que tomar muito cuidado de um ano para o outro e verificar se o plano está atualizado, se está atendendo exatamente aquilo que a Receita está nos solicitando. E a data do plano referencial, ela deve ser sempre 1 de janeiro de 2014, tá? Essa é a data estabelecida pela Receita Federal, devido às novas implementações das contas referenciais, se dará a partir dessa data de 1 de janeiro de 2014. Outra questão importante é para que serve o registro J800, né? O registro J800, ele não é um campo obrigatório, mas ele permite que seja anexado um arquivo em formato RTF, né, na escrituração, que se destina a receber informações que devam constar do livro, tais como notas explicativas, outras demonstrações contábeis, pareceres, relatórios e etc. Eu consigo gerar um arquivo em formato RTF e importar esse arquivo também para o fisco. O que isso implica a mim? Eu entrego meu diário, meu balanço, meu DRE, entrego o arquivo mensalmente no mês de maio, no último dia do mês de maio do ano subsequente, anualmente. E eu posso colocar dentro desse arquivo notas explicativas. O que são notas explicativas? Eu quero explicar determinada movimentação contábil que eu fiz, eu quero explicar determinado lançamento contábil que tem ali no meu balanço, que tem ali no meu DRE, que tem ali no meu razão. Essas notas explicativas, eu vou gerar um arquivo, vou salvar em RTF e vou fazer a importação dentro do bloco J800. Esse bloco J800, ele vai contemplar exatamente aquilo que eu estou querendo explicar para o fisco. Outra questão importante é sobre o cadastro, né, das contas do plano referencial. Eu cadastro contas analíticas ou eu cadastro contas sintéticas? Primeiro vamos entender o que é analítico, o que é sintético. Então eu tenho lá na minha contabilidade, eu tenho o grupo 1, ativo, 1.1, ativo circulante, 1.1.1, disponível. Esse grupo são totalizadores de contas. Se eu quiser trabalhar as contas analíticas, eu tenho que ter 1.1.1.01. Esse 01 é o que vai receber os lançamentos contábeis. Então são essas contas analíticas que deverão ser referenciadas ao plano referencial estipulado para a Receita Federal. Não tem necessidade de eu cadastrar as contas sintéticas, somente contas analíticas para atender essa legislação e essa demanda da Receita Federal. A ICD, né, é a contabilidade comercial das empresas. Então é importante que a gente se baseie no plano de contas que a empresa utiliza para o registro habitual dos fatos contábeis. Assim, os códigos das contas analíticas do plano da empresa são os que devem ser informados nos seguintes registros: 015, identificação das contas da escrituração contábil; 050, plano de conta contábeis; e 155, detalhe dos saldos periódicos; 250, partidas do lançamento; 310, detalhes do balancete; e 355, detalhe do saldo das contas de resultado. Todos esses grupos precisam ser consolidados e as informações precisam ser fechadas e tem que bater o saldo no final das entregas dela. Outra pergunta que geralmente acontece, né? Os lançamentos em partida múltipla são consideradas na ECD ou só partida simples? O que é partida simples? Eu tenho um débito para cada crédito. Eu debito a conta caixa e credito a conta fornecedor. Eu credito a conta banco e debito a conta de fornecedor. Isso são partidas simples, um débito para cada crédito. Ou eu posso ter partidas dobradas, ou seja, eu posso ter vários débitos e vários créditos numa mesma movimentação. Porém, o saldo tem que ser fechado.
tanto faz por SPED partidas simples ou partidas dobradas, desde que os saldos fechem e atendam de fato o que a Receita está esperando. Ainda obrigatória a entrega do DIPJ. O que é a DIPJ? Declaração de Imposto de Pessoa Jurídica. A DIPJ, a partir do momento que o SPED contábil foi instituído, ela foi extinta a partir do ano base de 2014. Então, quem estiver obrigado a entregar a ECD não tem necessidade de entregar a DIPJ a partir do ano base de 2014. Essa obrigação acessória ela foi substituída pela ECD, então nós não temos mais que fazer essa entrega. Bom, pessoal, finalizando a nossa apresentação sobre escrituração contábil digital, primeiramente gostaria de agradecer a atenção de todos vocês e dizer que estamos à disposição para qualquer esclarecimento através do e-mail, que está aqui embaixo da tela. Entre em contato com a gente, não fiquem com dúvida, e vamos ter responsabilidade no nosso dia a dia em relação às movimentações econômicas, financeiras de nossas empresas, e vamos entregar essas obrigações de forma mais adequada para não incorrermos nenhum tipo de risco tributário para nossas empresas. Mais uma vez, queria agradecer pela atenção e muito obrigado.